Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia me alegrarei em Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é de Deus. A vitória é do povo de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito. Alegrai-vos, ainda que a figueira não floresça. Irmãos. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Como vai dizer lá em Abacuque. Glória a Deus. Olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que nos campos não dê os seus alimentos, a minha alegria é o Senhor, a minha alegria é Deus. Ainda que eu venha perder as coisas aqui na terra, a gente só não pode perder Deus, irmãos. Então, porque quem tem Deus já tem tudo. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que nos ensina o nosso Senhor Jesus Cristo? Amor a Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento: ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com a tua alma, com o teu espírito, com a tua sabedoria. Ama a Deus, irmãos, com todo o teu coração. Primeiro Deus. E o segundo mandamento é semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. E assim sucessivamente. Os profetas e os discípulos, todos nós dependemos destes dois mandamentos. Porque cumprindo estes dois mandamentos, nós estaremos cumprindo todos os outros. Nós não iremos matar, nós não iremos roubar, nós iremos honrar pai e mãe. Agora, se a gente não consegue pôr em prática esses dois mandamentos principais, como é que nós vamos conseguir colocar em prática os outros? Por isso é necessário em tudo, em primeiro lugar, nós amarmos a Deus, irmãos. Ainda que eu seja rejeitado aqui na terra, ainda que eu seja abandonado por aqueles que eu amo, eu jamais posso colocar alguém que roube o lugar de Deus no meu coração. Não, irmãos. O nosso coração é o altar do Senhor. Então, o que é que está nos roubando de Deus? Façamos o nosso exame de consciência e não deixemos com que nada nos roube. E não deixemos que nada roube o lugar de Deus no nosso coração. Ainda que eu e você, nós sejamos perseguidos. Por isso é necessário nós amarmos a Deus acima de tudo. Nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. E nós amamos a Deus acima de tudo? Ou quando nós perdemos alguma coisa aqui na terra, nós chegamos ao ponto de dizer para Deus: Senhor, eu não aceito isso. E Deus vai dizer para nós: você ama mais isso do que a mim? Você ama mais aquilo que você perdeu do que a mim? Você ama pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa mais do que a Deus? Então você não é digno de Deus. Porque o próprio Jesus é que vai nos ensinar isso, irmãos. Aquele que ama pai, mãe, filho, mulher, esposo, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, nós temos que amar a Deus acima de tudo, ao ponto de, mesmo que nós chegamos ao ponto de perder as coisas aqui na terra, felizes são aqueles que têm Deus como herança, irmãos. Porque essa herança jamais se acabará, porque essa herança é eterna. Deus é eterno, irmãos. Por isso que nós temos que nos alegrar sempre no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que nos campos não dê os seus alimentos, ainda que me falte o dinheiro, ainda que me falte as coisas aqui na terra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, e nós? Será que nos alegramos? Ou será que nós murmuramos? Será que nós compreendemos esta mensagem? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ô primo, boa tarde, primo, Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto. Então, irmãos, nós temos que viver a palavra de Deus.
Porque, irmãos, Deus ele também prova os corações para saber das intenções, para saber se nós vamos permanecer nos seus mandamentos ou não. Então por isso é necessário nós sempre buscar meditar a palavra de Deus, para que assim nós estejamos preparados para tudo. E quando vier os momentos difíceis, nós também nos alegrar no Senhor. Porque, irmãos, Deus existe. Como vai dizer lá em Hebreus 11, né? Aquele que se aproxima de Deus deve se aproximar dele crendo que ele existe. E ele recompensa todos aqueles que o procuram. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus é bom e o diabo não presta. Só Deus é bom, irmãos. Só Deus tem o melhor para nos dar. Então, glória a Deus, aleluia. Por isso que nós temos que glorificar muito a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente vive, irmão, antes de tudo ele já existia. Porque ele é Deus, aleluia. Glória a Deus. Então se alegre no Senhor, meu filho. Se alegre na presença de Deus. Não fique triste se alguém chegar ao ponto de te abandonar. Não fique triste se alguém te desprezar. Lembremos do que Jesus passou quando ele falava a verdade para aqueles discípulos. Muitos dos discípulos depois abandonaram Jesus, chegando ao ponto de alguns dizerem, né? Olha, esta palavra é dura. E ali muitos discípulos começaram a abandonar o Mestre. Muitos discípulos começaram a abandonar a Deus. Olha que ponto pode chegar um ser humano de abandonar o seu Criador. E aí vai acabar indo para o diabo. E aí vai acabar indo para o diabo. Por quê? Quem não aceita Deus como seu único e dono Salvador, aceita Satanás, que é derrotado. Então, por isso é necessário nós nos decidirmos a quem nós queremos servir. A Deus ou ao diabo? É a Deus que deves adorar. É a Deus que deves servir. Então, glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus continuou a dizer para os outros discípulos. Chegou a dizer para Simão Pedro: e vós também quereis ir embora? E Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavra de vida eterna. A quem iremos, Jesus? Se só tu és o nosso Salvador. Só tu és Deus. Glória a Deus, irmãos. Então, por isso é necessário nós nos decidirmos, ou nós amamos ouvir a verdade para nos libertar, para nos corrigir, ou nós sempre vamos contra a verdade e viveremos sempre na mentira. E essa não é a vontade de Deus, né? Sabemos sim que a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Por isso que não se aproximava da luz, para que as suas obras não fossem manifestadas. Mas aquele que vive na luz sempre quer manifestar as obras do Senhor aqui na terra, sempre quer manifestar as suas obras, né? Porque nós brilhamos em Deus, irmãos. Nós somos luz através de Jesus. Então, que Deus continue nos abençoando, que Deus alegre sempre o nosso coração. Mesmo diante das perdas, mesmo diante dos mares revoltos, mesmo diante das tribulações, nós temos que ter uma fé viva, uma fé confiante no Senhor. Eu não posso ter somente uma fé viva, somente nos momentos de alegria. Não, eu tenho que ter uma fé viva também nos momentos de turbulência. Eu tenho que ter uma fé viva em Deus quando eu estiver passando pelos mares revoltos. Como Jesus disse para aqueles discípulos quando estava ali, né? Naquela cena da tempestade acalmada. Os discípulos chegaram ao ponto de acordar Jesus. Dizer: mestre, não te importa que nós estejamos perecendo? E Jesus ele se levanta e repreende o vento e o mar, dizendo: silêncio, cala-te. E toda a ventania cessou, parou. Glórias ao Senhor. Então, mas Jesus continuou: por que só estão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que só estão medrosos quando perdem algumas coisas aqui na terra? Por que só estão medrosos quando a ventania está tão forte?
Não sabeis que Deus existe? Não sabeis que o Senhor está contigo? Não sabeis que Deus caminha conosco? Como ele disse para Josué, assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Não te deixarei nem te abandonarei. Ser forte e muito corajoso. Não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não vos acovarde, não tenhas medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu caminho contigo, por onde quer que vais e por onde quer que andes. Então, nos alegremos no Senhor, irmão, por tantas promessas que Deus ele tem nos dito e feito. Então, essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, não tenhas medo. Meu Senhor e meu Deus, olha, irmão, se a gente for reparar, é na Bíblia, quantas passagens tem Jesus falando para nós, não tenhas medo, não temas, não vos acovardes, né? Isso ele quer dizer o quê? Que ele está conosco, independente da situação. Por isso que ele decreta, não tenhas medo, não temas, pois eu não dei espírito de medo a ninguém, mas o Espírito Santo, o espírito de coragem, que dissipa todo medo, que dissipa todo mal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre do maligno, em nome de Jesus Cristo, amém. Fique na paz e até mais, com a graça de Deus Pai. E se alegre em meio às suas lutas, se alegre em meio às perseguições, que às vezes nós ficamos tristes quando nós estamos sendo perseguidos, mas se nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo, se nós confiamos nele, se nós somos discípulos dele, irmão, nós vamos ser perseguidos. Às vezes a gente vai pensar até que está sozinho, mas ele está conosco para nos encorajar e fazer a gente não desanimar, porque felizes são aqueles que perseverarem até o fim. Esses serão salvos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até mais.